Bora falar também sobre mais demissões que o São Paulo prepara para o fim dessa temporada. Carlos Belmonte foi demitido pelo São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre essa história. Preciso contar também sobre um ótimo zagueiro que pode ficar à disposição no mercado brasileiro. Caberia no seu time do coração? Isso sem falar nas últimas do mercado. Bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fala, pessoal, tudo bem? Chegamos aqui com mais um giro de notícias do Tricolor Paulista. Atualizações aqui juntamente com o Jorge Nicola, que traz atualizações para vocês ficar dentro do gol aí para fazer o que você quiser com muita informação exclusiva do Tricolor Paulista. Então, rapaziada, peço humildemente para que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva neste canal, ativando também o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Combinado, rapaziada? Se for querer comprar alguma camisa do São Paulo, tem aí o link na descrição. Não esqueça de deixar o comentário o teu comentário nesse vídeo, que é muito importante pra gente. Mas agora, sem mais delongas, vamos acompanhar esse giro de notícias que está repleto de informações bacanas aí. Vamos conferir a partir de agora. São Paulo vai demitir mais funcionários e jogadores no fim da temporada. E essa garantia foi dada pelo próprio presidente do Tricolor, Júlio Casares. Você sabe, na última sexta-feira, Carlos Belmonte, Chapecó e Nelsinho, 3 dos conselheiros que atuavam como diretores do Departamento de Futebol Profissional, caíram. E o São Paulo programou uma série de outras mexidas com funcionários e atletas para o fim do Campeonato Brasileiro. Há um enorme incômodo, especialmente por conta da dificuldade do São Paulo em recuperar atletas. Foram vários os jogos desse Campeonato Brasileiro em que o Tricolor tinha mais de 10 desfalques. Na derrota por 6-0 contra o Fluminense, eram 15 baixas, sendo 13 por questões médicas. O presidente tricolor Júlio Casares disse o seguinte nessa sexta-feira, abre aspas, as mudanças profundas ainda vão acontecer em outros campos. Hoje foi anunciada uma fase dela, disse o Júlio Casares, se referindo às saídas do Belmonte, do Chapecó e também do Nelsinho. O presidente completa, as mudanças vão acontecer no âmbito que nós temos no futebol e não serão anunciadas agora, mas nós vamos ter que caminhar para isso. Vocês que conhecem o CT, houve um investimento muito grande na estrutura, vestiário, refeitório, refis, academia e campos. Então, agora nós precisamos investir na assertividade dos profissionais, da ciência, da tecnologia. E aí entra a participação do CEO, o Márcio Carlomagno. São Paulo pretende ser muito mais profissional para 2026. Já contei para vocês que a diretoria fez uma avaliação e entendeu que na Barra Funda havia enorme descomprometimento, pouca responsabilidade e pouca disciplina. Até por isso, jogadores não se dedicavam como deveriam. Funcionários que cuidam, por exemplo, do departamento médico, não exigiam o máximo dos jogadores. Tudo isso vai mudar para a próxima temporada, mas antes, o São Paulo precisa resolver suas questões financeiras. Já são 2 meses de direitos de imagem atrasados, o que faz com que todas as cobranças percam força. O Edilson Germano, inclusive, deixou o like número 6. Obrigado pela torcida aí. Tomás Silva, boa noite, Nicola. O São Paulo vai contratar o lateral direito ou usar o Ângelo? Existe algum gatilho financeiro caso o Ângelo jogue? Eu vou checar essa história de gatilho financeiro, mas não me lembro de ter nada. Eu só preciso entender quando é que o Ângelo completa 18 anos de idade, só para vocês entenderem. O Ângelo é o lateral direito da base, jogou o Campeonato Mundial Sub-20 pela seleção e está vendido para o Strasbourg. E acho que ele completa 18 em fevereiro. Estou checando aqui, ó, 20 de outubro de 2008. Então ele vai completar 18 anos somente em outubro do ano que vem. Boa. Isso significa que o São Paulo vai ter o Ângelo para a próxima temporada. Jogador que deixou ótima impressão no Mundial Sub-17, tá? Diante da escassez de jogadores para a posição, eu vou até responder nessa mensagem do Tomás Silva. Diante desse cenário, eu investiria para contar com o Ângelo. Como ele faz 18 em outubro, deve poder se mudar para o Strasbourg somente em janeiro de 2027. Vou até checar com uma fonte envolvida nessa negociação. Quer ver? Boa noite. Tudo em ordem por aí? Ângelo só pode se mudar para o Strasbourg em janeiro de 2027?
Vamos lá. Bora tentar responder ao máximo de perguntas. Acabei de receber a confirmação, tá? O Ângelo só se muda para o Strasbourg em janeiro de 2027. Ou seja, São Paulo tem uma temporada para utilizá-lo eventualmente no time de cima. Nicola tem só 17 anos, verdade, mas quem é bom joga, né? Nicola, o São Paulo já negocia com algum jogador, e sobre o Oscar tem novidade se ele joga ou não, o São Paulo vai esperar pelo Oscar, tá? Tá muito clara a situação do Oscar. O São Paulo não vai admitir publicamente, mas vai torcer muito para que o Oscar decida se aposentar. São Paulo entende que o Oscar já não tem condição de atuar em alto nível, e se ele para, o São Paulo economiza 2 milhões e 300 mil reais por mês, ou mais ou menos 60 milhões de reais até o fim do contrato. Sobre reforços, São Paulo já tem mapeados alguns nomes, mas vai ao mercado para contratá-los assim que tiver a certeza. Se vai para a pré-Libertadores, se vai só para a Sul-Americana, isso vai ser determinante no planejamento do São Paulo, tá? Nicola, boa noite. O São Paulo precisa de contratações certeiras em 26. Não pode errar mais. E na sua opinião, você está coberto de razão. Não dá nem para cogitar errar, com a importante lembrança de que para a próxima temporada o São Paulo não vai ter dinheiro para grandes investimentos, tá? Vão ser reforços pontuais. Wilson Silva, Nicola, boa noite. O salário dos jogadores do São Paulo continua atrasados? Wilson, salários em carteira estão em dia, direitos de imagem, duas imagens atrasadas. O São Paulo vai tentar, nessa semana, pagar um dos meses atrasados. Superchats. Luiz Gustavo, Nicola, o Conselho vai conseguir derrubar o Casares? Não. Palpite São Paulo Internacional, jogo dos desesperados. Luiz, vamos lá. Ótima pergunta que você faz. Desde o 6-0, começou uma pressão grande do São Paulo pela renúncia ou pelo impeachment do presidente Júlio Casares. 41 conselheiros assinaram um documento exigindo a renúncia do presidente. E falando em... como é que é? Deixa eu só pegar o termo certinho. Gestão temerária, alguma coisa assim. Quer ver? 41, era mais fácil por Casares, né? Eu pus 41 e aparece um monte de pontos, 41 pontos, então... documento aponta situações enquadráveis como gestão temerária. Tá. Aí eu mandei mensagem para uma pessoa lá que manja muito da política do São Paulo e falei, e aí, tem alguma chance disso acontecer? De o Júlio sofrer impeachment, dessa história avançar? E a resposta foi assim, para ter impeachment no São Paulo, há necessidade de 75% do conselho votando a favor. Aí eu falei, tá bom, mas o que isso significa? Há alguma chance de a oposição reunir toda essa galera? A pessoa disse que é absolutamente inviável, que o Júlio perdeu apoio, o Júlio já não tem mais tantos grupos quanto antes, a saída do Belmonte, demitido, junto do Chapecó e do Nelsinho, tiram prestígio e apoio do Júlio, mas, em hipótese alguma, colocam em risco esses 75% do Conselho Deliberativo, tá? Celitos Imortal. Você acha que o São Paulo vai jogar a valer contra o Internacional? Tenho certeza, Celitos. Tenho certeza, até por conta do 8-0 foi muito pesado, do 6-0 foi muito pesado. Cara, e assim, nem todo mundo se tocou, mas a 8ª colocação, que hoje parece que ninguém quer, a 8ª colocação ela é muito importante, porque ela dá a chance, e eu acho que é uma chance real de o 8º colocado ir para a pré-Libertadores, porque vamos lá, hoje o 8º colocado não se classifica, mas a gente tem sempre a lembrança de quem ganhar a Copa do Brasil. Se esse clube que ganhar a Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros, o 8º vai para a pré-Libertadores. E eu acho o Cruzeiro e o Fluminense os favoritos nas semifinais. Corinthians e Cruzeiro, quem é favorito? Para mim, o Cruzeiro. Do outro lado, Fluminense e Vasco, quem é favorito? Para mim, o Fluminense. Então a gente pode ter uma final com o Cruzeiro e Fluminense e a gente já tem a garantia de que o 8º colocado vai para a pré-Libertadores. Hoje o São Paulo é o 8º colocado, e com uma vantagem de 2 pontos em relação a Corinthians e Grêmio. Então, o São Paulo vencendo o Internacional, numa dessa ele já garante até a uma rodada do fim a classificação, porque, por exemplo, se o São Paulo vence, o Corinthians empata, o Grêmio empata, o Vasco no máximo empata, enfim, tem uma matemática um pouquinho mais complicada, mas, cara, não tá tão maluco assim para o São Paulo pegar essa 8ª colocação, até porque parece que ninguém tá querendo, mas eu, se fosse dirigente do São Paulo, trabalharia muito fortemente para tentar essa vaga super importante, tá? Então é isso, né, família? Ficamos aí com aquele giro de notícias
do Tricolor. Atualizações é importante, com o Jorge Nicola trazendo informações para você sempre acompanhar as últimas notícias do maior clube do Brasil, São Paulo, combinado? E a gente fica por aqui, mais um vídeo encerrado aqui. Lembrando que mais tarde soltaremos novos vídeos a partir das 18 horas e aguardamos a sua presença lá. Valeu, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui.